em sua serena paz, mais um encontro, mais uma noite. Vamos, então, buscando as equipes espirituais para o entendimento do tema desta noite. Que Jesus, então, nos envolva em sua serena paz e vamos iniciando hoje com uma frase que está lá na carta aos Coríntios de Paulo de Tarso. Ele diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Hoje nós vamos estar falando de tentação. E aí, em cima desse versículo 13, né, da primeira carta aos Epístolos, no capítulo 10, está dizendo aí que sobre nós as tentações são humanas, né? São desse mundo de provas e expiações. Mas Deus é tão bom que não nos deixará sem escape. Então, hoje a gente vai entender as tentações. E quando eu peguei essa imagem, eu lembrei, né? Dizem que a maçã é o fruto do pecado, não é? Mas qual é o significado de tentação? No dicionário, atração por uma coisa proibida, movimento íntimo que leva a gente a praticar o mal, aquele desejo veemente, né? Essas são as definições no dicionário. No Livro dos Espíritos, questão 712, Kardec pergunta aos espíritos: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que gostamos tanto da riqueza, da fortuna, né? Para que Deus pôs? E a espiritualidade responde: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, essas tentações estão entre nós no mundo de provas e expiações para nos levar ao nosso conhecimento, para que possamos superar essas tentações. E aí, Kardec pergunta, então, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver no homem a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, muitas vezes, né, os excessos nos levam a cair em tentação. E como eu falei, a maçã, eu até peguei, uma época eu li na revista Ciência e Saúde, que é uma fruta, né? Que dizia, é o fruto da tentação, muito pelo contrário. Ela é o fruto da fertilidade, né? Essa fruta que nós conhecemos hoje, a ciência diz que é uma domesticação realizada e que foi, domesticação seria assim, o enxerto, a mistura, porque naquela época de Eva e Adão, há muitos anos atrás, a fruta maçã ela era muito insignificante, muito pequena. Então, quando a revista Ciência diz que ela é fruto, resultado de uma domesticação, quer dizer, nós já sabemos de vários enxertos, né? E isso certamente aconteceu muito depois da criação do mundo. Eu lembrei da maçã como tentação. Mas é muito importante a gente buscar o conhecimento sobre a tentação e esses possíveis escapes, né? Nós já teríamos a resposta completa do que é a tentação e o escape no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, tem aquele monte de preces, né? No item 20 tem uma definição, eu coloquei ela todinha aqui, mas é exatamente nossa conversa toda da noite. Tá lá assim: todo mau pensamento pode ter duas origens. Toda vez que nós tivermos um pensamento querendo pecar, a primeira origem é na própria imperfeição espiritual ou na influência negativa que age sobre nós. Então, aí está a resposta. A nossa própria influência, a nossa própria imperfeição, nascemos no mundo de provas e expiações, somos imperfeitos. Aí ele diz assim, ó, no último caso, que é a influência negativa, um tal da gente falar, tem um espírito, né, me perturbando, neste último caso, é sempre indício de uma fraqueza que nos torna sujeitos a receber essa influência. Temos influências? Temos, mas não estamos orando e vigiando, ele se encosta ali e se aproveita mesmo. Há, portanto, indício de imperfeição em nós. No entanto, aquele que fracassou não poderá desculpar-se, alegando ser vítima da influência de um espírito estranho que o levou ao fracasso, uma vez que esse espírito não o teria induzido a praticar o mal se ele fosse inacessível a essa sedução. Existem espíritos que nos influenciam? Sim,
Quando? Quando a nossa vibração não está na oração e na vigilância que Jesus nos ensinou. Então, a resposta nesse capítulo, ela é muito boa. Ele continua: quando em nós surge um mau pensamento, podemos imaginar que o espírito malévolo nos sugere o mal. Porém, somos tão livres de ceder ou resistir como se tratasse a solicitação de uma pessoa viva. Então, muitas vezes a gente acha que estamos sendo, né, induzidos àquilo. Sim, seremos induzidos se a nossa vibração estiver ali, de igual para igual, com aquele espírito malévolo, como está dizendo aí. Se não, se você não ceder, é como se você estivesse ouvindo uma pessoa que está ao seu lado viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que o nosso anjo guardião ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Este mês nós vamos falar semana que vem de causa e efeito, que é plantou, está colhendo, e na outra semana eu volto com livre-arbítrio, que é isso aí, ó. O nosso anjo está ali nos dando a liberdade de escolher e torce para que nós possamos fazer a escolha pelo bem, né? Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Aquela sensação de que eu queria comer tudo, né? Mas ali está, se eu comer eu vou passar mal. Isso aí são a voz da espiritualidade, né? Nos orientando. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que é a base da verdadeira moral. Quando ter por um princípio o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ah, mas quando que eu vou saber se esse pensamento é mau? Se ele se afasta da caridade, tem princípio de orgulho, vaidade e egoísmo. Quando a sua realização pode causar prejuízo para outra pessoa. Quando, enfim, sugere fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem para a gente. Isso aí vai ser uma tentação, vai ser fazer o mal, né, ao próximo. Então, ali, nós teríamos já a explicação da palestra, né? Somos levados à tentação porque somos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, e somos levados à tentação porque muitas vezes, sim, podemos receber a influência de um espírito, mas que está na mesma sintonia que nós. Se eu sou fofoqueiro e maldoso, eu atraio para perto de mim pessoas fofoqueiras e maldosas. E conversando com o Jorge nesse planejamento do mês, o Jorge citou as tentações de Jesus no deserto. Eu achei muito interessante, porque eu fiz um curso em que um dos cursos do Haroldo, ele trouxe esse estudo sobre os 40 dias de Jesus e os 40 dias de Moisés. E eu achei muito interessante colocar aqui, né, para a gente que gosta de contar história. Então, é assim. Então, vou contar a passagem do deserto. Então, foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse. Então, chegou lá o diabo. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, Jesus, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Claro, né? Transforma aqui, que eu quero saber se você é mesmo filho de Deus, mas Deus mesmo disse que nem só de pão vai viver o homem. Então o diabo transportou a cidade santa, né? E colocou ele lá em cima no pináculo do templo e disse: se tu és mesmo filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo disse exatamente isso para ele, olha, se joga aí, que está dizendo que nada te acontecerá. Então Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê, né? Que eu tenho que pôr a Deus à prova para saber se acontece ou não mesmo. Olha a clareza de um espírito crístico como é Jesus. E novamente o diabo, que são as três tentações, transportou ele para um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos lá embaixo e todas as glórias, né? O Império Romano, né? E falou para ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Se você me adorar, te dou todos os bens materiais. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E aí a gente sabe que o diabo deixa Jesus, né? Chegam os anjos e vão servir Jesus. Achei muito interessante esses 40 dias de Jesus ali no deserto e o que Haroldo trouxe na discussão. E eu fui buscar mais algumas coisinhas. Então, Jesus, ele fica 40 dias ali. É uma passagem polêmica, assim como as parábolas do Cristo, né? E eu coloquei aqui, poderia o Cristo ser tentado? Nós que já estudamos que Jesus veio de um mundo puro, ele é um espírito puro, né? O espírito do mal teria como fazer isso com Cristo, que é um espírito puro? A gente sabe que não. E até a espiritualidade nos dá a prova disso. Mas aqui, novamente, mesmo a Igreja Católica e outras religiões trazendo esse contexto tão firme, né? Nós fomos criados em cima desses ensinamentos, nós vamos tirar daí lições preciosas de Jesus para o nosso crescimento espiritual. Teve 3 tentações aí, não foi? A Revista Espírita, Kardec traz o que é um Messias, o que é um espírito puro. Ele coloca assim: os Messias são os seres que atingiram a perfeição e se tornaram infalíveis, mesmo estando encarnados. Entenderam? Eles são infalíveis, eles não seriam tentados pelo diabo. Então, é mais uma historinha para a gente tirar lições para o nosso crescimento espiritual, né? Vamos, e João Evangelista também nos traz, na Gênesis, capítulo 15, 53, está lá: Jesus não foi arrebatado. Ele queria fazer com que o homem entendesse que é preciso estar em vigilância permanente para não ser tentado. Então, é uma lição de tomar cuidado, né? De ser vigilante. Agora vamos falar de Moisés. Foi essa comparação que ele fez, eu achei muito interessante. Moisés ficou 40 anos no deserto, né? O Êxodo, né? Eles saíram fugindo e eles ficam 40 anos. O povo de Israel também teve 3 tentações lá no deserto, né? E Jesus vem nos mostrar onde nós podemos errar e qual a relação, né, que tem aí entre os 40 dias e os 40 anos. Então, no livro do Consolador, é importante a gente falar de Israel, na questão 262, é perguntado por que Israel é foco de tudo, né? E aí ele fala lá: Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre sobre a égide sacrossanta do Cristo. Então, um exemplo, né, para todos nós. Vejam, eles estavam no deserto, em cabanas e em tendas. Tenda, em latim, né, significa corpo. Olha que interessante. Então, eles andavam e mudavam as tendas, né? Então, nós andamos e mudamos de corpos. Esse êxodo é todo esse processo de evolução, de quando estamos escravos da falta de conhecimento de Jesus até as terras prometidas, porque para eles era a terra prometida, né? Uma terra boa onde eles fossem plantar, onde não estivesse escravidão. E ali a gente sabe que eles estão falando do plano espiritual, né? Da terra de Deus, terra prometida. Então vejam essa passagem do corpo, a evolução para o espírito. Moisés iniciou por 40 anos, Jesus continua por 40 dias, nos falando de tentações, evolução. São sempre exemplos de passagem da matéria para o espírito. Nem só de pão vive o homem, como diz Jesus ali, né? E aí, a gente cai aqui no bem lembrado, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, das 3 revelações, não é? Primeiro Moisés, vem nos dar lições, depois o Cristo e depois o Espiritismo, que é o Consolador prometido. Por isso que eu citei a Revista Espírita e João Evangelista aí, né? Mas o que é esse deserto, hein? O que é se perder nesse deserto? O deserto, nas duas situações, simboliza o encontro da criatura com Deus. Passar pelo deserto é um estado de espírito, é atravessar aquele período, é sentir na pele, né? Aquele sufoco. É uma viagem para dentro de nós mesmos. Jesus foi para Galiléia depois que passou pelo deserto. Foi depois ele passar para o deserto que ele passa aqueles outros 3 anos levando a palavra de Deus a todos, transmitir os ensinamentos de Deus. No silêncio, foi naquele silêncio dos 40 dias
é a nossa busca nas leis de Deus. Todos nós teremos os nossos desertos. Nós, então, temos em Jesus o modelo, que ele mostra muito bem ao longo daqueles 3 anos, né? Como estar ao lado do Pai, o que fazer para o nosso crescimento moral, e ele nos ensinou este caminho. Por isso, Jesus é também o nosso guia. Todos teremos os nossos desertos. Então, se nós pegarmos as 3 tentações dos dois, Moisés e Jesus, olha lá, Jesus, a primeira tentação, né? Ele deixa bem claro que não é só da matéria, do pão. É preciso vivermos da mensagem de Deus para estarmos neste mundo. Quando o deserto estava muito difícil, eles queriam voltar para o Egito, que era mais fácil ficar lá sofrendo escravizado do que procurar a liberdade. E assim somos nós. Nas primeiras dificuldades, né? Como assim, ficar aqui firmes nos estudos, enfrentar aflições, é muito difícil, né? E aí nós queremos desistir. Então, eu estou com um problema muito sério, eu fico ali num grupo espírita, ou aqui mesmo online, e quando a coisa melhora um pouquinho, eu tento desistir. É mais ou menos isso que Jesus e Moisés estavam mostrando. Cuidado com o seu interesse material, porque o seu interesse pessoal e material, ele é muito egoísta. Ele vai muito da nossa vaidade. A partir do momento que eu esqueço que a água parou de doer, eu falo, olha, a espiritualidade me ajudou, eu não posso mais. Só que esquecemos que no mundo de provas e expiações, outras dificuldades virão. E se eu continuar firme no meu propósito, eu vou entender o que Jesus quis dizer, que não é só do pão, não é só da matéria que vive o homem. Ele precisa da palavra de Deus. E se o deserto está difícil, aguenta firme até o fim, não adianta voltar. Você vai ter que passar por ele de qualquer jeito. Querer continuar na mesma posição. Muitas vezes tem gente que prefere continuar na mesma posição porque acredita ser mais fácil. Então, essa foi a primeira tentação, né? A segunda tentação era aquela que ele pede para Jesus pular. E Jesus fala, porque se você é mesmo filho de Deus, não vai te acontecer nada. E Jesus diz para a gente não desafiar, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que cada filho precisa. Em vez de pedir para Deus, olha, vou pular para ver se o Senhor me salva, pede paciência para passar por aquele período. Então, nessa segunda tentação, existe um movimento aí deles quererem ordenar a Deus. Seria a tentação do nosso orgulho, né? O homem se coloca acima de Deus. Muitas vezes a gente faz para o Senhor, se isso me acontecer, eu faço isso, isso, isso. Pai, faça isso. Pai, faça aquilo. Olha o povo de Israel, eles disseram assim: dá-nos água, senão voltamos. Então, assim, ou dá água, ou a gente volta. Rebeldes, prepotentes, não nos humilhamos pedindo paciência e resignação a Deus. Queremos dizer o que Deus precisa fazer, né? Não tentarás o Senhor seu Deus. E Jesus no monte, quando ele mostra todos os reinos, olha, será tudo teu. Basta você me adorar, né? Ele fala, afasta de Satanás. Somente a Deus servirás. Está lá, escrito, né? Então Moisés também, quando subiu o monte e sobe o monte, né? Moisés sobe o monte e fica 40 dias para receber os mandamentos, lembra? Que ele subiu o monte e ficou lá 40 dias. O que o povo fez? O povo fez bezerros de ouro. É, falando assim, se Deus não quer nos atender, vamos fazer os nossos próprios deuses. O que é isso? É a tentação do egoísmo, né? Quando não buscamos o amor e o conhecimento, a gente começa a sair buscando outras idolatrias. Quantas religiões nós já passamos acreditando que é só aquela é melhor, né? Então, os deuses aí, a idolatria, o que significa os deuses aí, esse bezerro de ouro, né, que eles queriam fazer? É os outros deuses, aquilo que a gente escuta, não dá para adorar a Deus e a Manon. Lembra de Mamon? Por quê? Porque existe o Deus da idolatria do dinheiro, do poder, do prazer em desequilíbrio. São os vícios, né? Que as pessoas chamam de pecado. E que aqui no Espiritismo a gente não usa o termo pecado. Mas é isso que estava as tentações de Jesus, que está na Bíblia e muitos outros textos bíblicos, vai falar ali do pecado, né? Jesus, fiel ao Pai em todos os momentos. Moisés também. Mas o povo seguia as facilidades e as tentações do mundo por egoísmo, né?
Então, o povo preferia seguir as facilidades e até as tentações do mundo por uma ação egoísta. E se a gente for lembrar do egoísmo, Kardec também pergunta para os espíritos: entre os vícios, qual podemos considerar radical, o mais radical? E está lá a resposta de um espírito da verdade. Já o dissemos muitas vezes, o mais radical é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade, o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as suas outras qualidades, né? Então, eu coloquei até a figura aqui, né? Às vezes nós temos um irmão ali na chuva e nós não cedemos. O que é ser egoísta? É pensar em si mesmo. O que é o egoísmo, né? O apego excessivo aos seus próprios interesses, comportamento daquelas pessoas que têm interesses pessoais, né? Falta de altruísmo, falta de se colocar no lugar do próximo. Então está lá a espiritualidade falando que este é entre todos os vícios ele é o mais radical. Então veja, gente, não teve o diabo físico ali na passagem de Jesus, né? Porque fala assim, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram, né? 40 dias ele estava morrendo de fome. Então, não teve anjo físico, né? Quando vencemos o mal em nós, passamos a ser um instrumento de Deus para servir. E ali no caso de Jesus, para servir os seus irmãos mais novos, né? Ele sai dali e vai para Galileia, né? E aí nós deixamos de ser egoístas. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, né? Nós sempre achamos que as tentações, elas são externas, que elas estão fora de nós. Ah, tem o vício da bebida, tá fora. Ah, tem o vício do sexo excessivo, tá fora. Não, ela não está fora de nós. Ela fala ao nosso interior, pois ela começa dentro de nós. Esse diabinho que nos inventaram, que fizeram os desenhos estereotipados dele, ele não existe, né? É alguma coisa dentro de nós. Na história da semana passada, né, da reencarnação de Segismundo, a gente viu que o desejo dele pela mulher do outro era tanto que ele foi e tirou a vida do outro, né? A própria mulher não conseguindo continuar nessa situação, ela vai para onde? Para um prostíbulo, né? Ela foi por um prostíbulo porque alguma influência espiritual ficou ali falando com ela, ou foi um livre-arbítrio dela? Porque eles já sabem da lei de Deus. Quando a gente faz algo errado, a luzinha não acende, porque nós sabemos que está errado, são as leis de Deus que estão correndo em nossas veias, gravados no nosso DNA. Então não tem esse diabinho físico, né? O que tem são as nossas várias nações, das nossas diversas vidas, que nós passamos por essa e por outra vida, e a gente vem trazendo de lá o que não era tão bom, com a possibilidade de melhorar. Então, se aquela tentação ainda me incomoda, é porque eu tenho muito para trabalhar, né? Então, nessas tentações, Jesus nos ensinando, estejam preparados, vocês todos passarão por isso. Vencerão o deserto e passarão a trazer Deus em suas palavras. É uma outra lição de Jesus, né? Jesus foi para Galiléia após aprender no deserto e começou a ensinar seus irmãos sobre a lei de Deus. Então, quando passamos pelo deserto e começamos a estudar, a fazer a caridade, o bem ao próximo, qual vai ser a nossa função daqui a pouco? Né? Passar esses ensinamentos adiante, assim como Jesus nos ensinou. Está lá em Tiago. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando atraído e iludido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Cobiça. Cobiça pelos bens materiais, libertinagem, quando a gente fala de sexo, aí como no caso de Segismundo, cobiça, as tentações. Cada um será tentado e atraído pela sua própria cobiça, pelo próprio desejo, né, que está dentro de você. Então a tentação, ela é o que nos atrai.
Lembrei daquela história do monge e do discípulo, onde ele diz: as raízes da tentação estão dentro de nós. Nós tentamos fugir da tentação, mas queremos que ela nos pegue, né? Pelo prazer que ela nos dá, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, não. Uma pessoa que gosta de beber, ela sabe que não pode, mas ela não foge disso, né? Ela sente um prazer quando está diante disso. E aí esse monge, esse discípulo, traz uma lição muito interessante. Ele fala assim: coloque uma bacia de milho perto de um animal. Ele fala de um cavalo, eu acho. E uma bacia de pedras preciosas perto de um homem. A tentação nos atrai. O animal será atraído pelo milho, mas nós seremos atraídos pelas pedras preciosas. É verdade ou não é? Então, a tentação para nós é vista como algo ruim e mal. A gente, meu Deus, né? Tanto que a gente fala, não nos deixe cair em tentação, vou falar já já. Mas a tentação tem um valor muito importante na nossa vida. Ela vem para aferir, para medir, para comparar como estamos atravessando os nossos desertos, se já estamos crescendo espiritualmente, se já sabemos que não só de pão vive o homem, se já sabemos que a terra prometida não é a volta para o Egito, para a escravidão, é seguir adiante, né? Como nos traz tão bem as revelações dentro mesmo da doutrina espírita. Porque, gente, é fácil você ser uma pessoa boa e virtuosa longe da tentação. No caso daquele monge, deixou de conviver em grupo e se trancou lá no alto da colina. Comia o que plantava, andava de branquinho, rezava todo dia. Aí, né, falaram para ele, mas o cavalo que pastava lá perto dele, ele é mais forte que você, porque anda de branco, só come verde, tem toda a natureza, mas quando alguém cai lá e precisa de socorro, ele recolhe e traz à cidade. O que seria esse movimento do monge e do discípulo aí? Não adianta você se afastar. É muito fácil você ser virtuoso longe da tentação. Se você está trabalhando ali na sua família, é ali o foco para você aprender a vencer as suas tentações. Outra coisa, é muito fácil ser paciente longe de pessoas difíceis. Se eu sou uma pessoa nervosa e faço como monge, subo e vou morar sozinha lá no pé da serra, é fácil ser paciente, né? Então, as tentações estão aí para ferir, para ver se nós estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus. Então, tentação, aferir o valor da sua virtude, das suas virtudes conquistadas, o quanto esses ensinamentos de Jesus já estão em nós, né? Essa figura que a gente fala tanto, né? Que a gente tem na nossa cabeça. Ai, de um lado nós temos um anjinho, do outro lado o diabinho. Esse mesmo somos nós. Existe uma dificuldade do ser humano, né? Que é necessário parar muitas vezes para refletir a respeito dessas dificuldades que são as tentações em nossas vidas. Por que essa tentação nos ocorre, né? Para mim, muito mais forte, por exemplo, a tentação do álcool, para o outro, muito mais forte a tentação da bebida. Às vezes, nós temos a tentação de trair um amigo, trair a esposa, trair o marido, de trair uma pessoa que nos é cara, né? Que nós gostamos. Às vezes, nós temos a tentação de furtar, sim, de furtar. E essa tentação se manifesta desde a cleptomania, que a gente sabe que é uma doença, em que as pessoas furtam coisas das lojas, de mercados, até o imposto de renda quando é fraudado. Sim, é um furto. Quando eu enfio uma nota lá para deduzir meu imposto de renda, eu estou fazendo um furto. A tentação de beber, né? A gente começa ali com uma taça, juramos que vamos ficar sóbrio, que daremos conta de dirigir, juramos e do nada já estamos alcoolizados. A tentação de experimentar uma droga, uma vez só, uma vezinha só, seja um cigarro, seja um pó, seja uma pedra de crack, seja lá o que for. A frase, uma vezinha só, não, eu me garanto. Isso a gente sabe que na tentação e no vício isso não acontece, né? E as tentações elas vão aumentando para o vício, né? A tentação do libido, né? De procurar, de sondar, de cobiçar alguém que já esteja comprometido, exatamente pelo prazer do inusitado. São tentações, todas elas, muito perigosas. É a tentação alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo para que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir.
Não podemos garantir quanto à nossa resistência, mas fazemos. Em tentação, ela é uma coisa que nos impulsiona e que a nossa capacidade de resistir muitas vezes fracassa. Por isso a importância da gente estar sempre resistindo e, segundo Jesus, orando e vigiando. Porque nós temos uma frase muito conhecida por qualquer um aqui: não nos deixe cair na tentação e livrai-nos do mal. Está na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? Mas é importante, neste campo, que nós passemos a ter a proposta de Jesus sempre na nossa mente, de orar e vigiar, tanto a oração como a vigilância. É importante aprender a orar, fazer essa ponte, né, com Deus, com a espiritualidade maior, mas é muito importante ter vigilância e o cuidado conosco mesmo. Quando estamos vigilantes, rezando ao Pai, a espiritualidade, como disse lá aquele texto que eu li, a espiritualidade nos abraça. Se estamos ali no ódio, no rancor, vamos chamar por perto de nós quem está no ódio e no rancor. Mas se eu estou lendo o Evangelho, meditando sobre Jesus, não tem quem venha estar conosco, né? Não há razão para orarmos, somente orarmos e não prestar atenção nos caminhos onde estamos trafegando, porque as tentações, elas são perigosas e a qualquer momento elas podem nos derrubar. Por isso as nossas dores, né? Então eu coloquei aqui. Não temos, outra coisa importante aqui é não temos como dizer que foram as más companhias, né, que nos arrastaram por mal, porque nós temos esse hábito de atribuir sempre ao outro o nosso insucesso. Quando as coisas são boas, né, a estrela é nossa. E nesse território das tentações, existe algo que nós não podemos esquecer, e que o Jorge falou muito bem na última palestra: a vontade. A vontade é nossa. Nós não fazemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. E a tentação, ela vai mexer nesse território que é a nossa vontade. A gente viu com o Jorge que a vontade é uma potência da alma. Quando a vontade alavanca para o bem, sai de baixo, você consegue tudo. Mas quando a vontade alavanca para o mal, que são as tentações, temos que nos segurar, né? Nós temos a vontade de fazer e tudo que fizermos será da nossa responsabilidade. Semana que vem, Jorge fala da lei de causa e efeito. Você planta morango, você planta pimenta e quer colher morango, né? Não. Se você plantar pimenta, você vai colher pimenta. Se você plantar morango, você vai colher morango. E Leon Denis, como eu falei que o Jorge falou da vontade, tem lá uma frase, né, no livro que a gente estudou: o reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. É na vida interior, na eclosão de nossos poderes, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte das felicidades futuras. Eu sou tentada porque eu tenho um espírito e tal. Não. Dentro de você tem a centelha do bem, mas também, sem o cuidado e a vigilância, você vai cair na centelha não tão boa, que é do mal, né? E é importante saibamos que quando nós temos vontade de fazer uma determinada coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, nós acabamos por fazer, né? Jesus disse, vamos lembrar: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Qualquer porta em que batermos, ela vai se abrir. Qualquer coisa que pedirmos, receberemos. O que buscamos, acharemos. A gente já sabe disso. O Evangelho é claro sobre isso. E o buscar e achareis, pedir, obtereis e abrir e batei e abrir-se-vos-á, também é um sermão do monte, né? Que o Jorge trouxe o sermão do monte a semana passada: não matarás e não cometerás adultérios. Então vejam, gente, existem aí o caminho, as duas portas. Se nós encontrarmos, por exemplo, um caminho, um espinho ali, e sairmos procurando de onde veio, a gente vai se deparar com o espinheiro de onde ele saiu. A mesma coisa, se nós já acharmos uma flor, um perfume, né, perfumado, e sairmos buscando de onde veio, nós vamos nos deparar com o jardim. A escolha é nossa, a procura é nossa. E é nessa área que nós temos que pensar nessas influenciações espirituais negativas, né? A nossa mente vibrando em sintonia negativa e entrando em contato. Se eu quero mentalizar um caminho de espinhos, eu vou encontrar pessoas
que também estão ali naquele caminho de espinho, né? Que se aproveitam de nossas brechas morais, do nosso consentimento interior, da nossa vontade, e aí elas vão somar o desejo dela à nossa vontade. A gente sabe de espíritos que não agem no bem, né? Nós sabemos que existem, só que nós sabemos também que a nossa vibração é que vai determinar quem vem para junto de nós. Estamos aqui todas as segundas-feiras, fazemos o evangelho, rezamos pela manhã, rezamos à tarde, procuramos fazer a outro o que queremos a nós mesmos, não vamos entrar na sintonia dessa influência. Daí, cabe recordar o ensinamento de Jesus para que oremos e vigiemos. E aí eu lembrei que esse último curso do Haroldo Dutra é algemas, né, nas prisões da mente. Ele fala sobre algemas. E eu trouxe rapidamente. Porque lá no início, quando eu li no final do Evangelho, né, nas preces, na coletânea de preces, tinha um parágrafo assim, ó. Quando em nós surge um mau pensamento, podemos imaginar que o espírito malévolo nos sugere o mal, porém, somos tão livres de ceder ou resistir como se tratasse da solicitação de uma pessoa viva. Assim como um espírito malévolo pode me sugerir alguma coisa, é como uma pessoa viva também pode te sugerir uma coisa que não é tão boa. Então, atenção, por isso orar e vigiar. Então, Haroldo, nesse curso, chama Mente Plena, ele fala que as tentações são algemas, que existem obsessores que tentam, até tentam essa impressão, mas que a tentação, na maioria das vezes, ela está dentro de nós. E que a gente não pode terceirizar essa tentação ao outro. Eu fui tentado, então eu gosto de um álcool, mas eu fui tentado porque o meu amigo me levou para o bar, né? Eu gosto muito de sexo e essa noite eu saí do limite porque o meu amigo me levou para um prostíbulo. Não, não terceirize, é você. Então ele fala das algemas como tentações, eu coloquei rapidamente aqui, que é um curso inteiro, né? Ele fala uma das algemas do prazer. Então, por exemplo, é prazeroso comer um chocolate, mas 4 barras já vai te trazer um problema, né? Então, o prazer, ele tem a medida certa. Tudo é bom na medida certa. Outra algema que ele fala, bem legal, é a algema da dor. Ele vai falar da perda de um filho, que nós passamos, nós somos iguais quando nós, no sofrimento, que a dor nos iguala, que nós aprendemos com a dor, mas ela vai te algemar quando você, no desespero de ter perdido aquele filho, na revolta, alimentando desespero e revolta, você acaba se algemando, você vira uma vítima, né, de lamentação. Até as pessoas se afastam de você. É a tentação da algema da dor. Você fica ali num estado, eu perdi meu filho, Deus me abandonou. É você que se algema, né? Em vez de buscar entender o porquê de estar passando por aquilo, né? Como ele diz aí, a dor é um aprendizado, é o que a gente muito estuda aqui. Então ele fala da algema da dor. Ele fala de uma algema muito interessante, que é a algema do multiverso da loucura. É quando a gente meio que se afasta dessa vida real por dinheiro, por problemas familiares, por dores, doenças, né? E começando a imaginar coisas que podem acontecer. Então, você tem uma situação de vida regular e você começa a pensar que daqui 10 anos você vai aposentar e você não vai dar conta de sustentar a família com a aposentadoria do INSS. O que que acontece? Você começa a prever coisas que não estão ainda dentro da sua realidade. Sua mente fica inquieta, sua imaginação fica perturbada, você passa a alucinar, você passa a fazer parte do vitimismo, aquela pessoa que reclama de tudo. O que que acontece? O adoecimento da sua mente, a perda do seu autodomínio. Então, ele vai falar da importância de trabalhar a mente para se livrar dessas tentações e dessa algema. Outro interessante que eu achei, que era a algema da imaginação, as pessoas começam a imaginar doenças, a imaginar perdas, né? Que não irão acontecer. Quem sabe se isso vai acontecer, se algemam e sofrem como se o problema fosse real. Então, ampliam a imaginação. É preciso resgatar a serenidade do pensamento, porque as tentações, elas aprisionam a nossa mente. Por isso, o curso dele chama Mente Plena, Prisões da Mente, né? E aí, tem logo as saídas, como sair disso, né? Primeiro momento, a ligação espiritual que estamos estudando aqui, né? Ligação espiritual que estudamos aqui. Entendendo a importância de buscar pensamentos no bem
e no Cristo. Então ele diz assim, ele traz todos esses tipos de coisa, né? Simplesmente chamar um amigo para tomar um café, para buscar construir memórias boas. É muito importante construir memórias boas, né? Viagens, participar de encontros, nem que sejam os nossos aqui online, com os estudos de Jesus, que mal faz, né? Ver as histórias de Jesus, isso fica na nossa mente, consciente, subconsciente, isso nos acalma, tranquiliza. Ele fala de leituras edificantes, que a gente fala muito, de você ajudar alguém no momento de mente conturbada, pensando em coisas que podem acontecer ou não, vai ajudar alguém, vai fazer uma boa ação. Só assim a gente sai desse multiverso, como ele diz aí, da loucura, né? Porque esse diabinho que a gente inventou é o nosso imaginário, criando e buscando as tentações que insistem em nos aprisionar. O nosso poder da mente, ele vai além. Nós já estudamos muito aqui que as nossas fraquezas, um câncer, a perda de um filho, essa dor, são fraquezas que nos potencializam a alma. Elas têm que fazer com que saia da nossa alma forças para seguirmos a vida, né? As tentações, na verdade, elas vêm para ferir o amor ao próximo e a instrução. Então a gente vê que quem não faz a outro que não quer para si mesmo, isso é amor ao próximo. Eu estou me instruindo. Então ele vai dizer que serenamente, só através da meditação, de um tempo para observar as coisas, estar presente, as pessoas que te cercam, ele diz, estão sendo negligenciadas. Só você fala e reclama, né? Os outros não falam e nem reclamam. Aí ele pergunta assim: você observa a fala dos outros? O seu corpo está presente quando você está conversando com o outro? E a sua mente? Ela está ali na conversa ou ela está ausente? Outra coisa que eu quis colocar, uma outra algema gravíssima, né? É o WhatsApp e a internet, né? Essa é uma tentação que realmente aprisiona a mente. E essas prisões, né, muitas vezes pelo prazer, pelo dinheiro, pela ganância, por um mundo materialista, vão trazer as prisões da mente, as tentações, as ansiedades. Essas tentações nos trarão ansiedade, estresse, síndrome do pânico, depressão, algemas da mente vindas das tentações. Então ele fala que a internet, por exemplo, tipo, mas a internet é uma coisa tão tranquila, sabe? Essas pessoas que buscam, jogam na internet os talentos, essa busca exagerada por talentos é uma tentação e ela leva a uma prisão da mente. E aí, uma mente esgotada, aprisionada na dor, na tristeza, né? Vai nos trazer doenças, né? Então tem lá o ditado: dinheiro não traz felicidade. Fala, Marco, mas resolve muitos problemas, né? Muita gente fala. Por que o dinheiro não traz felicidade? Porque vive bem, mas convive mal e age mal. A pessoa vive bem, mas convive mal e acaba agindo mal, né? A tentação é a algema da inquietude. Pode ver que você bebe, mas vem a culpa e o remorso. Você faz o sexo ao extremo, mas vem a culpa e o remorso. Você trai, mas vem a culpa e o remorso. Então, a tentação é a algema da inquietude. Nós precisamos viver, conviver e agir bem. E a tentação, ela vive, convive e age no mal. Por isso a culpa, né? Então, as tentações que nós chamamos de pecado, né? São as culpas da consciência. Acabam com a mente, né? Com a nossa alma. Depois do prazer, está lá, ó, quem na nossa consciência? A culpa. É preciso, então, aprender os 3 princípios lá do Haroldo. Como eu vivo bem, como eu convivo bem, porque eu preciso do outro. A gente trabalhou a família, o amor e o desamor, para que eu possa agir bem. São 3 princípios fundamentais. Viver bem demanda um bom convívio, demanda uma boa ação. E só o bem vai trazer essa paz que a gente precisa. Bem-aventurados os humildes de espíritos, aqueles que já sabem pedir para Deus, não que transforme pão em pedra, não que me livre de eu cair e me quebrar lá embaixo, e não que me dê todas as riquezas e tentações do mundo, ouro, a pátria, não. Que Deus me dê paciência, resignação e coragem para eu passar por todo e qualquer problema
que eu tiver que enfrentar nesse mundão de provas e expiações. E aí Paulo de Tarso, como eu falei lá na carta aos Coríntios, está lá, não veio sobre vós tentação, senão humana. Quais são as tentações? São as tentações que nós temos aqui no mundo de provas e expiações. Não somos anjos, estamos na condição humana em busca da angelitude. Estamos querendo rumar para um planeta de espíritos puros, né? Somos tentados na carne, neste mundo que é de provas e expiações, né? Todos na terra terão tentações, mas o fardo não será maior que possamos carregar. Não será maior o fardo. Jesus já dizia. Mas, quando nós somos invigilantes, sem a oração e a vigilância, negligentes espiritualmente, quer dizer, Deus passa por mim de vez em quando, ou com ignorância acalentada. O que seria ignorância acalentada, né? Então, assim, quando a pessoa erra e faz por desconhecimento, é uma coisa. Agora, Emmanuel fala que ignorância acalentada é você conhecer os ensinamentos de Jesus e não praticar. Se nós já temos o recurso, se nós já conhecemos os ensinamentos que Jesus já chegou até nós, mas nós nos insistimos em permanecer na sombra, que é mais fácil o vício do álcool, o vício do desregramento, do que seguir a Jesus, complica, né? Então, se invigilantes, negligentes espiritualmente, com ignorância acalentada, já conhecedores e não praticamos, aí a coisa fica complicada. Mas o fardo nunca será maior do que possamos carregar. Nunca teremos um fardo maior do que as nossas forças. Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. Não haverá tentação acima do que nós podemos, né? A gente fala, poxa, Marta, mas e o suicídio, né? Não é uma tentação que leva a pessoa ao extremo? Aí Haroldo explica nas prisões da mente. Quando chegamos ao extremo e adoecemos, existem outras regras para. Você tem livre-arbítrio, né? Nós vimos lá na historinha que o Jorge contou, muito estudo nós precisamos, mas são tentações que as prisões, que essas algemas, né, que nós conseguimos nos livrar, são muito superiores e aí a gente precisa estudar bastante sobre isso. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Bem e Mal Sofrer, está lá, para dizer que é de Jesus, né? O fardo é proporcionado às forças de cada um, assim como a recompensa será proporcionada à resignação de cada um, né? Se eu quero colher os louros, eu também vou ter a minha recompensa proporcionada. E o meu fardo nunca será maior do que eu posso carregar. Paulo diz assim, Paulo de Tarso, Deus dará o escape. Por isso que eu coloquei tentação e escape. Então, veja, os homens da caverna não passavam muito frio e inventaram o fogo? Quem deu o escape? A espiritualidade, Deus. Depois eles, com o tempo, já não precisavam tanto do fogo, porque precisavam de roupas. Quem deu o escape, né? A possibilidade? Deus. Isso também não acontecerá com a gente. Deus não fará por nós o trabalho da evolução, mas oferece o material e os recursos para a construção. Ele não vai lá me dar a roupa pronta, né? Deixar em cima da minha cama. Mas as ideias da espiritualidade que são orientadas por Deus nos auxiliarão. Deus, em sua sabedoria, adequa a experiência de cada espírito à sua evolução. Sabemos que aqui no planeta Terra nós temos alguns espíritos duros, outros que são mais instintivos, outros que são materialistas, outros que já entenderam a espiritualidade e esse caminho que vai nos levar à angelitude, espíritos em todas as fases. A sabedoria da lei divina vai adequando as experiências para a necessidade de cada espírito. Então, o fardo não será maior para você. Estudamos, nós já estudamos, né? E sabemos do planejamento reencarnatório. A gente sabe do reencarnatório. E esse mês, o mês que passou, nós falamos muito, né, dessas histórias de André Luiz, né? Nós vimos lá Segismundo, no plano maior, encontrando quem ele tirou a vida e a mulher com quem ele, né, adulterou, replanejando a vida. Ele viria como filho dos dois nessa encarnação. Então, nós já sabemos que existe esse programa reencarnatório. Aqui eu trouxe a foto que o Jorge trouxe, né? Antes do Segismundo nascer, ele é entregue ao colo da mãe no plano espiritual. Né? Aqui, no caso, era a avó, né? A avó materna.
Então, veja, nós vimos na história da semana passada que interessante. Isso é o planejamento reencarnatório, nossa nova possibilidade de reparar os nossos erros, né? E nós estudamos isso lá naquele livro do Dr. Bezerra, que é o nosso compromisso iluminativo. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano maior, é um período chamado erraticidade, lá eu vejo a minha vida e planejo a minha volta, tentando acertar. Então, nós vimos na história que o Jorge contou que os benfeitores, eles investiram em nós, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Investiram ou não investiram no Sergismundo? Acompanharam o Sergismundo até a hora da reencarnação, ficaram lá junto. A espiritualidade investe em nós, nós somos protegidos e amparados, né? Tentações estão no nosso planejamento. Quando a gente fala, vou voltar para a Terra, já está lá, aprovação para despertar as nossas virtudes e verificar as mudanças na nossa evolução. Com certeza, Segismundo voltou querendo acertar com relação a ser mais humano, a tratar melhor as pessoas, a ajudar essas pessoas vítimas de homicídio, não é? Porque ele passou por isso, né? Então, mas quando a gente reencarna, né? O ato de reencarnar está sujeito às ilusões do mundo. A gente reencarna aqui, sabe que não pode, que tem que ajudar o próximo, que tem que fazer isso, mas a tentação do poder, muitas vezes, né? Nessas ilusões do mundo, de querer ser o chefe, de querer mandar em todo mundo, a gente acaba esquecendo. Não acreditamos que se a experiência nos visita, é porque temos como superá-la. Então, se me visita hoje o vício do álcool, né? Eu tenho como superar, né? A gente muitas vezes não acredita que isso é uma provação. Quando a gente estuda, como nós vimos a semana passada, como nós lemos esse livro, a gente sabe que esta vida agora, que essa reencarnação é para superação dos nossos vícios, porque tudo está dentro de um planejamento. E o plano espiritual nos auxilia sempre. Devemos sim ser resignados e aproveitar as provações. Por quê, gente? Rebeldia, falta de espiritualidade, não precisa ser essa igreja, qualquer igreja, Deus. Apego à parte material, dinheiro, ouro, joias, né? E a ilusão do mundo, porque tudo isso, né, a ilusão do mundo, nos fazem esquecer esse compromisso. Então, quando eu desbando, né, a ser aquele chefe que quer ganhar cada vez mais, o meu tempo é todo dedicado ao pão, né? Não só de pão vive o homem, e isso acaba sendo uma tentação. E tudo isso me faz esquecer o que eu me comprometi a vir. Então, essas experiências das nossas vidas, esse meu vício por bebida, esse meu vício por fofoca, né? Essas minhas tentações, elas não estão comigo por acaso, elas são necessárias. E aí nós temos lá Jesus, vamos relembrar falando, que as vitórias no mundo são derrota para o espírito. Então, ser rico hoje e não lembrar do meu próximo, não lembrar da caridade, não lembrar de não fazer o mal para o outro, pode ser uma derrota para o meu espírito, porque eu vou viver nesse corpo 90 e poucos anos, depois eu volto a ser espírito. Agora, as derrotas aqui no mundo são avanços espirituais. Então, quando eu tenho uma doença, um filho difícil, são provas, são derrotas, que parecem derrotas, né? Ai, coitada da Marta, uma pessoa tão boa e é viciada. Não, ali é para eu tirar um aprendizado, isso é um aprendizado para o meu espírito, por isso é avanço para o espírito, né? Os 40 anos lá no deserto era para que eles evoluíssem para a melhoria do espírito, né? São questões morais. Então, discernimento, esses estudos, e escolha do espírito, né? O discernimento, ela é uma escolha do espírito. Os benfeitores nos ajudam, não é obsessão. Ah, é obsessão, eu estou com o diabo no corpo. Não, somos nós que viemos com esse compromisso iluminativo. Não é destino, não é o outro, somos nós, né? Então, olha lá, é para aprender com as trocas nas relações, é para aprender o amor, a amizade, a luz, para quando a tentação chegar, teremos esse escape. O triunfo está em entender o que este vício está nos trazendo de aprendizado e até quanto nós podemos resistir a ele. Então, eu coloquei o tema tentação e escape, porque o triunfo é esse, gente, entender a natureza das tentações. Se aquela tentação me algema e mexe comigo,
é preciso trabalhar, é preciso ser vigilante, é preciso resignação, é preciso humildade. Esse livro, Confia e Segue, no capítulo 18, A Tentação, eu trouxe um parágrafo. Somos tentados pelas forças exteriores da vida, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Emmanuel aí, né? O Chico Xavier dizendo para nós: seremos tentados pelo, pelas forças externas da vida, né? Então, o dinheiro, a vaidade, o orgulho, segundo as nossas necessidades de purificação interna. Olha que frase interessante. E aí a gente vai exercitar o nosso autocontrole, que é um roteiro claro e o ajuste da nossa existência, não é isso? Está lá no capítulo 1:12, Tiago. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, coroa da vida é a oportunidade que a gente tem de aferir, né? De melhorar, da nossa aferição de melhoria, mais discernimento, mais autocontrole. E aí, então, por que que Deus colocou, né, essas tentações na nossa vida? Para nos motivar a evoluir, para aprender os nossos limites. É o nosso, as tentações, são os nossos, o nosso calcanhar de Aquiles, né? O nosso ponto fraco. Às vezes o nosso ponto fraco é o dinheiro, outras vezes é a bebida, outras vezes é até a parte sexual, né? O sexo, né? No prazer, nos limites e não nos excessos. Qualquer um deles aqui, dinheiro, tudo. Lidar com as tentações é descobrir o equilíbrio. A evolução é quando o espírito passa a viver acima da matéria. Jesus, mais que o homem material, né? Não é? O homem espiritual. Tudo posso naquele que me fortalece. Não foi isso que Paulo falou? Então, gente, revolta, orgulho não vencem tentações. Seja humilde e não invente monstros. Veja aí possibilidades, né? Seja qual for a luta, vamos nos fortalecer nele, Jesus, e forças não nos faltarão. Tentação é aprendizado. Tudo que nos acontece tem um propósito. Não existe força sem propósito. A vida na matéria é um planejamento que foi feito por nós, oportunizando a aprendizagem e crescimento moral. Entenda, agora nós estamos resgatando. Mas lembre-se, continuamos semeando. E aí eu lembrei de Raul Teixeira dizendo, e o Jorge vai falar muito bem a semana que vem, que as nossas escolhas irão gerar karmas que são efeitos. Pode ser negativo ou positivo. Pode ser karma de dor, pode ser karma de amor. Vamos valorizar esses conhecimentos que nós estamos tendo, porque eles favorecem e fortalecem nossas novas escolhas, né? Porque nós continuamos escolhendo, que é o nosso plantio e que haverá uma colheita, né? Então, esses caminhos são os caminhos que nós percorremos, mas nós ainda tropeçamos. Estamos num mundo de provações, né, gente? E aí está lá no livro, no livro que eu acabei de dizer. Isso equivale a dizer que cada criatura sofre a tentação conforme a natureza que lhe é própria, qual acontece nos domínios da natureza, em que o fogo não se alimenta de água, mas sim de combustível, que se lhe afina ao modo de ser. No reino do espírito, cada um de nós entra em combinação apenas com as energias que se assemelham às nossas. Então, veja, se hoje eu estou naquela onda de negativismo e de tudo mais, eu posso sim ser influenciado. Mas se eu passo a pensar, desaprisiono a minha mente, como diz Haroldo, e vou ler o Evangelho, vou pensar em Jesus, vou fazer uma oração, eu entro em sintonia com a espiritualidade do bem. Qual que é o escape aí, gente? Eu coloquei a figura aqui, né? Lá do reencarne de Segismundo, né? Um novo recomeço para quem tirou a vida de alguém, matou, adulterou, né? Qual foi? Ele não teve a oportunidade de um novo recomeço? Todos nós teremos, né? O que que é o escape aí nesse caso? Fazer o bem, ser caridoso, não fazer o outro que não queremos para nós. Orar e vigiar, pois a tentação estará sempre presente como lição e aprendizado, né?
Então, gente, peçamos a Deus na prece ensinada por Jesus que não nos deixeis cair em tentação, mas livrais de todo mal. Não nos esquecendo dos desafios que muitas vezes entendemos por mal e que, na verdade, são oportunidades necessárias ao nosso equilíbrio e quitação dos débitos contraídos diante das sábias e justas leis de Deus. A gente viu na historinha ali do Segismundo, né? E para encerrar, no Emmanuel traz no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 88, ele fala assim: recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador. Todos somos tentados nas imperfeições. Então, nas nossas imperfeições, sempre seremos tentados. A única forma clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for e seja onde for, esquecer o mal e fazer todo o bem. E que Jesus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.